Sejam bem-vindas! Oi, gente! Mais um episódio para honra e glória do Senhor Jesus. Nós, como vocês já sabem, né, estamos aqui na CW15 Cowork, um espaço que ele é feito para você que quer tirar o seu trabalho de casa, né? Porque é horrível trabalhar dentro de casa, porque você, assim, dispersa fácil, entendeu? E aqui na CW15 você tem um espaço perfeito, climatizado, segurança 24 horas, tem uma recepção para receber os seus clientes aqui. Então é um espaço perfeito para você realmente tomar forma, entendeu? A sua empresa. Então, e eles atendem diversas áreas, diversas profissões, então pode ficar tranquilo. A gente vai deixar aqui o arroba deles, tá bom? Para que vocês possam ir lá, seguir e, obviamente, né, trazer essa empresa para cá também. E antes de tudo, antes de a gente começar qualquer coisa, a gente precisa falar sobre a nossa nova parceria, né? Que a gente está muito feliz. Deus é bom, Deus é bom. E a gente queria falar um pouquinho sobre a Diferente Jeans. Gente, hoje tá um pouco assim, sabe? Chego a ficar até um pouco nervosa, porque a gente tá com nada mais ou menos do que a dona aqui, né? Mas enfim, vamos lá. A gente quer falar sobre essa Diferente Jeans porque, de verdade, é uma loja maravilhosa. Aqui em Marília tem duas. No shopping e tem uma no centro, né, região. E assim, se você quer pagar barato, andar bem vestido, entendeu? E tá sempre na tendência, Diferente Jeans. Então a gente vai deixar aqui o arroba deles, a localização onde fica cada uma delas aqui na cidade de Marília. Tem outras fora também, só que isso a gente vai descobrir agora, nessa temporada. É isso. Bom, como a Nay disse, nós estamos aqui com a Roberta. Ela é a dona da empresa Diferente Jeans, que nós acabamos de descobrir que não é só duas, Sim. mas são 10, né? 6 e as outras são franquias, né? Bom, a Roberta tem duas filhas, uma de 12 anos e uma de 1 ano e 9 meses, né? Ela é casada com o Fábio. E hoje ela vai contar um pouquinho pra gente a caminhada dela como empresária e a gente quer te conhecer. Amém, glória a Deus, né? Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falando sobre aquilo que o Senhor fez na minha vida, na minha história. E é tudo muito ligado à minha família, aos meus filhos e à empresa, né? Porque eu acredito que o sucesso ele não tem a ver com financeiro, ele tem a ver em você ser bem-sucedida nessas áreas primeiramente, né? E não tem como eu falar da Diferente Jeans e não falar sobre todas essas outras coisas. E eu louvo a Deus por estar aqui, pela vida de vocês, né? Por essa direção que o Senhor entregou e confiou nas mãos de vocês, porque eu creio que é uma ferramenta poderosa para esse tempo, né? Que alcança muitos lugares ao mesmo tempo e toca pessoas, né? Então eu creio que tudo aqui é para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. E como começou essa trajetória, caminhada cristã? Vocês sempre foram cristãos? Não. Vocês, como foi? Como é a história de vocês? Nós não éramos cristãos, né? Eu e o Fábio morava em São Paulo, eu morava em Marília, quando nós nos conhecemos, que foi em 2004. Aí nós começamos a namorar, ele não veio de berço cristão, eu também não vim. E quando eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar, porque eu gosto de começar por essa parte. Porque eu entendo que o Senhor honra aqueles que honram primeiro. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei em lanchonete e depois eu fui para padaria. Então eu nunca trabalhei no ramo daquilo que o Senhor me presenteou, né? Mas era o meu sonho ser vendedora. Então eu enviava currículo nas lojas aqui em Marília, mas eu nunca era selecionada e eu ficava muito triste, porque eu sempre gostei de falar com pessoas, né? De estar com pessoas, e isso me deixava muito frustrada. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei no Pão de Açúcar, eu entrei de menor aprendiz. Na época, o salário era R$ 170. Gente, Porque era a primeira que turma, legal. era experimental. E por que eu falo a respeito da honra? Porque devido a esse salário, eu poderia fazer de qualquer jeito o meu trabalho. Mas a minha mãe, embora ela não é cristã, ela é uma mulher muito batalhadora, né? Então, eu vi tudo que a minha mãe fez e faz, ela faz com muita excelência. Então eu aprendi isso com ela, né? No trabalho, em casa.
E eu trouxe isso para minha vida. Então eu fazia com excelência. Eu entrei lá como auxiliar de confeitaria, de 16 para 17 anos. Fiquei 1 ano ganhando esse salário. E os próprios funcionários, né, às vezes comentavam, falavam, nossa, o salário é tão pouco, mas também não era período integral, né? A gente ficava um período no Senac e um período nós trabalhávamos na empresa e à noite nós íamos para a escola. Era uma parceria desses 3. Uhum. E foi 1 ano assim. Quando eu completei 18 anos, a empresa me efetivou. E aí o meu salário foi para R$ 1.300. E ali eu já comecei a entender sobre honra, né? Independente de eu não ser cristã naquele momento, eu entendi que se eu fizesse com excelência, eu teria uma recompensa. E aí foi quando eu conheci o Fábio, né? Porque ele trabalhava na frente do Pão de Açúcar, na Multiprática. Ele mudou de São Paulo para Marília para se aventurar, né? Se arriscar. E a minha sogra super apoiou ele, ela é muito incentivadora, né? E foi quando nós começamos a namorar. Então, nós namoramos por um período, nós casamos. E quando nós casamos, nós mudamos para São Paulo. E quando nós chegamos lá em São Paulo, o Fábio já tinha também, né, um trabalho lá que era no Brás. Ele era representante no Brás, né? E aí ele foi trabalhar numa empresa, chamava Rótulo, há muitos anos atrás. E nessa empresa ele foi subindo de cargo e eu entrei como estoquista, mesmo ele tendo já um cargo, né, Uhum. alto na empresa. Nós entendemos sempre essa necessidade. Então nós começamos do zero mesmo, né? Porque muitas pessoas perguntam, ai, como surgiu a Diferente Jeans? Eu falo, ela surgiu do zero. E aí eu comecei como estoquista, passei a caixa até chegar à gerência. E depois de alguns anos morando em São Paulo, nós juntamos um valor. E aí nós começamos a pensar, o meu sonho era voltar para Marília, né? Porque eu amo Marília. E o Fábio também amou essa cidade. E nós começamos a querer investir o dinheiro. Então, a princípio, nós pensamos em comprar casas aqui em Marília e fazer de aluguel. E ficamos com essa ideia na cabeça. Só que na nossa primeira loja, onde nós abrimos a primeira loja na Arco Verde, existia uma loja que chamava Borgiana. E o Rogério era nosso cliente. E ele ia lá no Brás e comprava. Eu falava, e aí, Rogério, como tá Marília, né? E em uma dessas conversas, ele falou assim, Rô, eu tô querendo passar minha loja, querendo passar o ponto, né? Vem muitos clientes aqui de Marília. Se você, de repente, puder comentar com alguém a respeito disso. E aí, falei, acendeu uma luzinha. Eu falei, será se, né, esse é o momento? E aí conversei com meu esposo, falei, amor, nós temos um dinheiro, né, guardado. E ele falou, amor, meu Deus, eu acho que é o tempo, né? Eu sou uma pessoa metódica, então eu não sou muito de me aventurar. Mas o meu esposo é totalmente aventureiro. Topa Ele tudo. topa tudo. E aí ele falou, amor, é isso, é isso. E aí nós ficamos com isso no coração. Eu falei, olha, na próxima viagem que ele retornar para fazer compras, então nós vamos, né, investir nisso. Gente, ele retornou. Aí quando ele retornou, eu falei, Rogério, eu estava interessada. Aí ele falou assim, Roberta, eu trouxe a nova proprietária. Eu vendi a loja, né? Nesse meio tempo, como você não comentou nada, que você tinha interesse. E aí eu falei, tá bom, né? Gente, eu chorei 1 semana. Eu falei, meu Deus, não era isso, né? E como eu disse, eu não era cristã. Gente, eu não conhecia nada da palavra, né? Eu era católica, frequentava, eu liderava grupo de jovens, mas não conhecia nada da palavra, não tinha intimidade com a Bíblia, nada, zero. E aí um dia eu estava lá em São Paulo, na minha casa, e eu morava numa edícula, e a minha vizinha da frente ia numa igreja. E eu com esse dinheiro guardado, esperando ver o que fazer. Aí ela fez um convite, ela falou assim, Roberto, hoje vai ter um culto, você não gostaria de ir na minha igreja? Aí eu falei, gente, o que é culto, né? Coisa estranha. Gente, era totalmente leiga mesmo ao evangelho, né? Ao cristão. Eu não entendia nada, não sabia o que era culto, nada. Aí eu falei assim, vamos conhecer. Aí eu falei pro Fábio, eu falei, olha, eu vou lá na igreja dela, né? Ela me convidou e eu quero ir lá. Era uma igreja igual a nossa, gigante, muitas pessoas, enorme. Gente, eu nunca vou me esquecer, essa foi a primeira experiência que eu tive com o Senhor. No meio do culto, o pastor falou assim,
Esse dinheiro só eu e o meu esposo sabia que estava guardado. Ninguém sabia. Minha sogra, para não dizer, alguém sabia, zero, ninguém sabia. E o pastor falou assim: existe uma mulher aqui nesse lugar que ela está precisando de uma resposta. Assim diz o Senhor para você, mulher, esse dinheiro que você tem guardado, eu quero que você abra uma loja. E essa loja vai vender muito. E para você saber que é o Senhor que diz, o da frente não vai vender, às vezes, o de trás, o das laterais, mas não haverá um dia que eu não honrarei você. Assim diz o Senhor. E aí ele falou uma passagem a respeito dos poços, desentulhando os poços. Mas o que acontece? Naquela época eu não conhecia a palavra, nem o dono da palavra. Então eu saí daquele culto extasiada. Eu falei, o que foi isso que eu vivi? E aí cheguei em casa e compartilhei com o meu esposo. Falei, olha, amor, foi assim. Amor, não tinha como esse homem saber. Como é uma igreja gigante, como ele sabia que a gente tinha um dinheiro, que nós queríamos abrir uma loja. Eu falei, quem é esse Deus, né? O que é isso? E passado um ano, aquela mulher retornou a fazer compra e falou assim para mim, Roberto, eu tô fechando a loja. Ela falou, infelizmente não deu certo, né? Então eu tô dando uma satisfação para os meus fornecedores. E aí eu falei, meu Deus, será se é aquela palavra que o pastor falou? E fiquei com aquilo no meu coração. E eu vinha frequentemente para Marília, né? Para poder visitar minha mãe, porque minha família é toda daqui. E aí eu tava passando pela São Luís, e quando eu parei assim ali na esquina do tocador, eu olhei para cima, nenhum desses passeios que eu tava aqui, né? E essa loja tava com a porta baixada e uma plaquinha bem baixinha escrito aluga-se. Aí eu falei, vou lá perguntar, vai que, né, tem alguma coisa. E aí eu lembro que tava o telefone para entrar em contato e o proprietário morava em cima dessas lojinhas, né? Porque são várias lojinhas ali, se vocês observarem. E aí ele já me atendeu na hora. E eu falei, olha, eu gostaria de saber. Ele falou, onde você tá? Eu falei, tô aqui embaixo, na porta da loja. Ele, estou descendo aí agora. E aí ele desceu e nós começamos a conversar. Ele falou assim, olha, não tem imobiliária. Se você quiser, você já assina o contrato agora. Essa loja já é sua. Aí eu liguei para minha esposa. Falei, amor, você não acredita. E olha o que Deus faz quando é o tempo dele. Naquela época, o dinheiro era 24 mil reais que nós tínhamos. O Rogério ia passar a loja por 10 mil reais. E eu estava super feliz, porque eu falei, vai sobrar 14 mil reais. E aí eu falei pro proprietário, mas quanto nós temos que pagar, né? Tudo. Ele falou assim, absolutamente nada. Ele falou, é só entrar e pagar os aluguéis mês a mês. Aí eu falei, gente, não é muita coisa boa, não é possível. Muito fácil, tá muito fácil isso. Foi assim que nasceu a Diferente Jeans. Eu retornei com esse contrato assinado para São Paulo. Eu e o meu esposo nos organizamos, contratamos uma equipe que era maravilhosa, né? Na época todo mundo conhece o Ivan Negão, né? Que infelizmente não está entre nós, mas eu jamais poderia falar da Diferente Jeans sem falar a respeito do Ivan, porque ele foi a nossa âncora, o nosso sustento. Foi, na verdade, o Senhor e o Ivan que fizeram a Diferente Jeans conhecida, né? E para a glória de Deus, infelizmente, ele não poder ver tudo aquilo que Deus está fazendo, né? Mas eu creio que ele participou de boa parte daquilo que o Senhor fez naquele tempo. E aí, então, eu fiquei mais um ano morando em São Paulo, só que a demanda começou a aumentar e não foi possível mais ficar de longe, né? Cuidando dessa empresa. Então, eu decidi vir para Marília. E aí, nós ficamos, o Fábio ainda morando um tempo em São Paulo e eu administrando daqui, né? Nesse período, eu engravidei da minha primogênita, a Brenda, que tem 12 anos. E o nascimento da Diferente Jeans e da Brenda foi a nossa conversão. Porque quando a Brenda nasceu, nós conhecemos um casal da igreja, né? Na verdade, uma pessoa da igreja nos apresentou esse casal. E foi quando o Senhor começou a mudar a história da nossa casa, né? E nós chegarmos até aqui foi somente, né, para a glória de Deus. E com o nascimento da Brenda, nós estávamos ainda começando a caminhar na igreja, então não conhecíamos nada, né, da palavra.
E como eu disse, entre você ter uma palavra e conhecer a palavra e o dono da palavra, é um processo muito diferente, né? E por não ter sabedoria, nós não estávamos gestando ela da forma que agradava o coração de Deus. Então, logo nos primeiros anos, nós passamos por uma dificuldade financeira muito grande, onde nós quase perdemos. Literalmente, nós não perdemos a loja porque era propósito de Deus. Mas nós devemos nos bancos, os cheques eram devolvidos, limites de banco, né? Inclusive, eu até ia trazer, mas acabou que não deu tempo. Eu tenho todos os cartões, todos os cheques que foram recuperados naquela época, né? Porque o Senhor, naquela época, logo no meu comecinho de caminhada, eu fui tão intensa que eu falava com o Senhor e eu via já Ele, né? E Ele falou, filha, guarda, porque muitos vão acreditar de ouvir, mas outros vão precisar de ver aquilo que eu fiz, né? Então foi muito lindo Deus começar essa história da Diferente Jeans, né? Está totalmente ligada à minha filha e à minha conversão. E dali para frente o Senhor fez coisas maravilhosas, né? Ele trouxe do pó, né, uma improvável. Eu era uma improvável, né? O meu esposo era um improvável. Então o empreender, ele não tem a ver com você estar capacitado, não. Ele tem a ver com aquilo que Deus deseja fazer, né? Através da sua vida. E a partir dali nós vivemos muitos, né, milagres extraordinários, assim, coisas incríveis. Gente, Caramba, gente, que história. Gente. De verdade. Muito meu bom. Deus. Vocês estão anotando aí de casa? Por favor, estejam anotando. Tem muitas camadas só do que ela falou aqui já pra gente, né? Do que ela compartilhou com a gente. Só uma dúvida, vocês converteram aqui em Marília? A Foi na conversão de vocês PIB. foi aqui em Marília. Ah, que legal. E o nome da Diferente Jeans, como que surgiu o nome? Na verdade, quando meu esposo pensou em empreender, um cliente já nosso, né? Porque nós temos outras empresas também, né? Não temos só as lojas. O meu esposo tem um escritório também de representação no Brás, que foi da onde nasceu tudo que nós vivemos hoje, né? E esse cliente é muito empreendedor e ele um dia falou para meu esposo, olha, eu acho que se você tivesse uma loja, deveria te chamar Diferente Jeans. E aí ele pegou e falou, nossa, uau, que legal, né? E eu me lembro que o Ivan sempre falava assim pra mim, Rô, todo mundo pergunta se a Diferente Jeans é uma franquia, porque é um nome tão forte. E eu e ele ria, eu falava, ah, Ivan, quem me dera um dia, né? E mal sabíamos nós aquilo que Deus ainda iria fazer no futuro, né? Sim. Muito bom. E é muito legal isso que você falou, que você recebeu uma promessa do Senhor na igreja, só que demorou um ano, né? Então, assim, é muito engraçado quando a gente começa a passar o tempo e vê o que está acontecendo, a gente pensa, poxa, Deus esqueceu de mim. Eu sempre tenho pensado isso, né? Muitas vezes. Mas foi uma espera que você pode honrar e glorificar Ele depois. Eu acho muito legal isso, quando eu escuto testemunho e a pessoa fala, nossa, demorou muitos anos, mas a promessa veio, aquilo realmente aconteceu. Porque você precisava, a gente precisa desse processo, né? Porque às vezes a gente precisa ser preparado. E eu me lembrei até desse ano, eu pedi uma coisa muito específica no novo da igreja. Aí foi essa semana que aquilo tinha realizado, eu não tinha nem lembrado. Eu falei, caraca, isso aconteceu, eu nem lembrei. E acho que tudo na nossa vida é assim, né? E se a gente não passa por esse processo de tempo, de espera e de que saia das nossas mãos, a gente não consegue ver que é Deus quem tá fazendo. A gente não consegue devolver e dar a Ele a glória. Porque quando é tudo muito fácil, tudo tá, a gente tá assim, tá nas nossas mãos, a gente tá conseguindo controlar. A gente, tá bom, eu tô fazendo, que não sei, querendo ou não, sobe pra cabeça. Eu tô fazendo, que não. Só que quando todas as possibilidades esgotam, tudo você fala assim, meu Deus, não dá mais. Não dá, entendeu? E aí ele começa a trabalhar, aí você começa a ver, nossa, realmente, eu não sou nada, eu não faço nada, eu tô aqui só pra ser um instrumento do que ele tá fazendo na minha vida, né? Eu acho que foi basicamente isso que aconteceu na sua vida. Porque, gente, que história maravilhosa. E durante esse processo de que vocês ainda não tinham, né, certeza o que iam fazer, vocês pensaram em fazer outra coisa? Não. Ou vocês focaram naquilo e é isso que a gente quer? Então, o que eu poderia compartilhar a respeito disso? Eu até pensei, falei, se eu pudesse dar um conselho hoje, nós não sabemos nada, mas em algumas coisas nós aprendemos ao longo da caminhada. Quando você vai investir em algo, primeiro você tem que ter um recurso, né? É muito difícil você começar sem ter um recurso, porque vai ser muito sacrifício
vai sangrar muito você e a sua empresa. Então, gostaria de empreender, né? Você que está aí em casa hoje. Gostaria de empreender. Existem dois tipos de pessoas: aquelas que já sabem no que quer empreender e aquelas que só querem empreender e não sabem do que quer. Né? Eu acredito que vocês aqui, ou até mesmo quem está nos assistindo, conhece pessoas que você olha e fala: meu Deus, essa pessoa nasceu para isso. É o dom dela. Específicos, uma cabeleireira, uma maquiadora, uma pessoa que lida com pessoas. Tem pessoas que é nítido você ver o dom dela e é ali que Deus vai usar ela, seja ministerialmente, seja profissionalmente, né? Porque às vezes a pessoa tem muita dificuldade de qual é o meu propósito. Seu propósito nasceu dentro de você. Você só precisa de ter um relacionamento com Deus para que Ele traga para fora o seu propósito. E existem pessoas que não sabem no que investir, que era o nosso caso. O meu esposo queria investir em loja, eu queria casas, né? E aí, quando o Senhor nos deu essa palavra, que é, como você comentou, o tempo da espera, nós não fizemos nada. E hoje eu entendo como cristã, que quando você não tem uma direção, fique aonde Deus deu a última palavra, não saia daquele lugar, até Ele te direcionar novamente. Então nós não fizemos nada, guardamos, continuamos juntando mais dinheiro, até termos essa direção. Então quando você vai investir, é algo que você já sabe, é mais fácil, porque você domina aquele assunto. Então você não tem que ir a campo, pesquisar o que é. Porém, vá olhar sua concorrência, vá ver como está o mercado, quais serão os seus clientes, qual é o seu alvo. Hoje a mídia social é algo fortíssimo. Você sabe trabalhar com mídias? Não, Rô, eu não sei. Então primeiro vá aprender. Então, Rô, eu não sei no que eu vou trabalhar. Do que você gosta? Quais são as suas habilidades? No que você tem facilidade? Porque, por exemplo, você não pode abrir uma loja se você não gosta de falar, né? Porque você vai ter muita dificuldade nisso. Mas se for um propósito de Deus, que era o meu caso, Ele vai trabalhar. Mas se não é o que você tem habilidade, não se arrisque nisso, porque a chance de dar errado é 90%. Né? Então procure conhecer aquilo que você vai investir, se prepare. E muitas vezes as pessoas acham que se preparar é retroceder. Porque o que o mercado diz? O mundo diz: vai, 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 vai. Mas não é assim que o Senhor nos ensina, né? Todos os processos que eu vivi na minha vida foram num tempo de espera. O Senhor dava uma palavra, eu tinha que esperar. O Senhor dava uma direção, eu tinha que esperar. Eu me recordo de muitos milagres que eu vivi na loja, né? E um deles é o que acontece. Lembra da palavra que o Senhor falou que não haveria um dia que nós não venderíamos? A loja faz 14 anos, não existiu um dia que nós não vendemos. Gente, houve dias de vender R$ 2,99, que era um cintinho fininho que eu comprava no Brás e vendia. Mas a palavra do Senhor, ela não muda, né? A palavra dele diz: Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, acaso ele falaria e não cumpriria? Até hoje ele vela essa palavra. Não existiu um dia que nós não vendemos nas nossas lojas, né? Para honra e glória do nome dele. Mas eu me lembro de um dia específico que era pagamento. E eu levantei pela manhã e não tinha esse dinheiro. E eu já era cristã. E eu vim para o trabalho chorando e orando. Eu falei: Deus, que o Senhor não me envergonhe hoje, porque eu carrego o teu nome. Desde sempre, gente, eu evangelizei meus funcionários. O Senhor sabe que eu entendo que a diferente diz, ela é a arca da aliança. Ela carrega a presença de Deus. Então eu tenho muito temor em conduzir ela. E eu fui trabalhar chorando nesse dia. E eu falei: Deus, né, que o seu nome seja honrado no final desse dia. E quem é empreendedor vai entender do que eu tô falando. Normalmente você passa o cartão e você antecipa para o dinheiro vir logo na sua mão, né? E eu já havia feito a antecipação daquele mês. Então não tinha de onde tirar o recurso. E quando deu meio-dia, eu estava sentada no caixa e o telefone tocou. Aí a moça falou: oi, poderia falar com a proprietária da loja? Eu falei: olha, ela falou assim: aqui é da Redcar e tal. Nós gostaríamos de saber se a senhora tem interesse em antecipar um valor. Gente, o valor do pagamento era R$ 6.083. Nunca vou me esquecer. E aí eu falei: não, moça, acho que você está enganada. Esse mês eu já antecipei, né, tudo que eu tinha. Ela falou: não, aqui está constando que você tem R$ 6.083 para antecipar. Aí eu falei: e que hora que eu posso antecipar isso? E que hora que eu pego esse dinheiro? Ela falou: olha, se a senhora quiser antecipar, é agora, e a senhora pode ir no banco sacar daqui 5 minutos. Gente, quando eu desliguei aquele telefone, o meu banco era o Itaú, ali na Sampaio Vidal.
Eu subi de uma forma que, se você perguntar, eu não sei como eu cheguei lá. Mas saquei esse dinheiro e no final do dia honrei os nossos funcionários. Então, assim, desde que ela existe, muitas pessoas vão ouvir, funcionários, ex-funcionários, eles nunca me deixariam mentir. Eu não atrasei nunca um dia. Sempre antecipei ou paguei no dia. E não é porque, não, é porque é honra, né? Nós precisamos de entender, eles trabalharam, eles precisam receber. Então, assim, esse foi um dos milagres. Nós vivemos coisas, assim, sobrenaturais. Nós vivemos até hoje, né? Até o momento que meu sonho sempre foi ter outro filho, depois da Brenda. Mas eu não tinha muita facilidade para engravidar, né? E quando as lojas começaram a crescer e se tornarem, ter lojas fora em outras cidades, a demanda ficou muito grande, né? E aí a possibilidade de ter um filho ia diminuindo, né? Cada vez mais devido ao tempo, à correria. E o que aconteceu nesse período? O Senhor nos deu uma direção, que Ele ia transformar diferentes jeans em franquias. Isso Ele falou em 2018. E aí houve um processo de espera até essa palavra se cumprir. E nós não oferecemos para ninguém. Todas as franquias que existem, as pessoas nos procuraram. Nem sabia que nós íamos fazer franquia. O Senhor nos deu essa palavra e ela ficou no nosso coração, né? E aí as pessoas começaram a procurar. Olha, você não tem interesse de fazer a loja de tal cidade franquia? Eu falava, meu Deus, franquia, Senhor, o que o Senhor está fazendo, né, com a gente? Quem somos nós para que o Senhor faça isso? E foi assim que nasceram as franquias, né? Então, de 2018 a 2020, todas as lojas que estavam fora foram transformadas em franquias. E quando chegou 2020, né, em 2018 houve essa palavra da franquia e o Senhor disse que iria nos mover para outro lugar. Como pessoa, como família, Ele também ia nos mover, né? E durante todo esse processo nós saímos da Arco Verde, subimos ali para São Luís e cada vez nós fomos subindo aqui nos pontos da São Luís, né? Até chegar no lugar dos nossos sonhos. Foram muitos anos até chegar lá. Só que, gente, quando nós chegamos no ponto que nós sonhamos a vida inteira, 6 meses depois, o Senhor falou, entrega as lojas de Marília. Porque eram as únicas 2 que nós ainda administrávamos. Todas as outras tinham se transformado em franquias, né? E para entregar essas lojas, que eram as primogênitas, né? Eu falei, meu Deus, Senhor. E olha como é interessante, né? Quando algumas coisas ganham o seu coração, você não recebe as promessas do Senhor. Aí nós entendemos e fizemos essa transição em julho de 2020. Gente, uma semana depois que nós fizemos essa transição, o casal que assumiu, eles tinham acabado de ter um bebezinho, um menininho. E no dia que nós fomos fazer essa transição, eu peguei o nenê e tava com ele no colo e balançando. Eu fui cheia da presença de Deus através da vida daquele bebê, batizada mesmo no Espírito. Uma semana depois eu descobri que eu estava grávida do Noah. Uma semana depois que eu entreguei a loja. Eu já estava grávida, mas eu descobri, e o meu esposo fala sobre isso, né? Ele fala, amor, é como se a loja fosse o nosso Isaac. E nós entregamos e o Senhor nos presenteou, né? Então, em 2020, eu engravidei do Noah, que significa descanso. E ficamos ainda aqui em Marília. Aí nós já tínhamos 4 lojas fora do estado de São Paulo, que é para onde o Senhor entregou uma palavra que iria nos mover. Só que existe um processo, né? Que muitas vezes a gente não compreende nisso tudo. E por que os meus filhos têm a ver com as empresas? Porque em 2021 eu estava grávida, né? Ainda. Estava perto de ganhar, faltava 1 mês e 15 dias. E nós decidimos que nós íamos embora naquele mesmo ano para cuidar dessas, já que em Marília já não tínhamos mais nenhuma ligação, somente o nome, as franquias, decidimos ir embora, porque essas 4 lojas fora, nós mesmo que administramos, né? Então decidimos ir dar uma atenção maior para essas lojas. E quando foi 9 de março, que faltavam 1 mês e 15 dias, aprove o Senhor recolheu o Noah. E foi um período muito difícil, né? De dor, de perda, de sonhos. Porque aqui nós estamos falando sobre sonhos e não tem a ver só com empreendedorismo, né? Tem a ver com você ter um sonho e muitas vezes quando você vê esse sonho literalmente se enterrar, que foi o caso, né, do enterro do meu filho,
eu achei que tudo ali havia acabado. Eu falei, Deus, agora é o fim, né? Até que a gente foi tudo ok entre nós dois. Só que daqui pra frente, como vai ser, né? Deus, eu vou suportar essa dor? Porque foram muitos planos através disso. Mas Noa significa descanso. E o Senhor falou pra mim, agora que você entregou as lojas, você vai entrar num tempo de descanso. E assim foi, porque quando eu mudei em novembro para essa cidade, cuidar dessas 4 lojas, lá eu já tinha toda uma equipe montada, praticamente eu não tinha que fazer nada. Então eu ficava na minha casa, com a Brenda, em descanso. Eu ia lá dar uma palavra, lá eu fui evangelizar, eu entendi completamente qual era o meu propósito naquele tempo, né? Naquelas empresas, e nós enfrentamos gigantes muito grandes naquelas empresas, porque elas não nasceram de nós, elas eram de uma outra pessoa, mas elas ficaram com a gente em troca de uma dívida, e aí se levantou muitas adversidades naquele lugar, era necessário estar naquele lugar para cuidar daquelas empresas. Então empreender não é só dias bons, né? Tem as suas adversidades, às vezes você acha que é o fim, talvez alguém que está nos ouvindo, né? Ou vai empreender ou está passando uma fase como essa, então não é o fim, né? Se você confia no Senhor, entrega para Ele a sua vida, Ele faz infinitamente mais daquilo que você pode imaginar. E aí nós ficamos lá durante esses 4 anos, eu engravidei da Pietra, porque o Senhor havia entregado uma palavra de que Ele faria, que não era o fim. Um filho não substitui o outro, cada filho tem a sua história. E quando a Pietra estava com alguns meses, o Senhor falou que ia nos transicionar para Marília novamente, porque havia acabado o processo, né, que ele tinha lá. E assim o Senhor fez, né? E aí quando nós chegamos aqui em Marília faz 1 ano, há 3 meses atrás, o franqueado de Marília nos procurou e falou, olha, eu gostaria de devolver. Há 3 meses? Há 3 meses. Caramba, é pouco tempo, então. Eu gostaria de devolver essas lojas para vocês, porque elas são de vocês. E aí nós reassumimos, então, a administração, né, dessas 2 lojas, do Marília Shopping e da rua. E quando nós chegamos para fazer um café, né, na loja, o Senhor nos entregou uma palavra, Ageu 2:9. A glória da segunda casa será ainda maior que a da primeira. E eu tenho visto o Senhor se mover nesses 2 meses, coisas que eu falo, meu Deus, né? E por isso que eu falei, estar aqui é esse Ageu 2:9, porque poder compartilhar com as pessoas um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa história, na Diferente Jeans, é maravilhoso, né? Porque ela não é uma loja, ela é um propósito de Deus, né? Com certeza. Nós temos convicção disso hoje. Nossa, muito bom. Você falando do quando ele pediu para entregar, e é muito legal que vocês poderiam ter pensado, eu não vou entregar, né? Foi tão difícil chegar até aqui, mas vocês foram fiéis, entregou e, tipo, tá vivendo ainda o propósito, né? É verdade. Incrível. Porque nem sempre você entregar quer dizer que é o final, Sim. né? Não quer dizer que porque você está entregando aquilo naquele momento que o Senhor está pedindo, quer dizer que é o fim. Porque a gente pensa, ah, meu Deus, é o fim, eu lutei tanto, cheguei até aqui, o Senhor vai fazer parar. Não, né? Muito bom. Linda essa história, de verdade. Eu tô ouvindo que você. E é muito linda. E, tipo assim, é um texto muito, muito, muito bom. Tá falando muito comigo, de verdade. Não sei se tá vendo, ele tá cheio de lágrimas toda hora. Realmente, vou chorar aquele Bom, conta pra gente um sonho que você já realizou como empreendedora. De ter a minha casa própria. Porque eu tinha um sonho, né? Eu vi a vida que a minha mãe levou, né? Como eu falei, a minha mãe, ela é uma mulher muito batalhadora, ela sempre foi a minha inspiração para isso, né? E aí eu falava, ai Deus, eu tenho um sonho de ter uma casa. Mas eu pensava assim, o meu sonho era ter uma casa germinada, pequenininha, e eu falava, ai Deus, é o meu sonho. E o Senhor faz muito além, né? Ele nos proporcionou a conquistarmos esse sonho e coisas maiores do que essas, né? Mas a minha casa foi algo assim que foi um presente de Deus, né? Para nossa vida, assim, muito poderoso. E, inclusive, ontem eu estava com algumas amigas, né? E nós estávamos conversando sobre sonhos, né? Muitas vezes o inimigo, ele quer roubar os nossos sonhos. Então, ele coloca na nossa cabeça, quem é você? Quem você pensa que você é?
Aonde você acha que vai chegar? E eu ouvi durante muitos anos isso, né? Quando o Senhor falava, filha, eu vou fazer. Hoje são 14 anos de loja, eu vivo palavras de 14 anos atrás. E quando eu olho, eu tenho cadernos, né? Eu tenho uma caixa que eu falo que essa é a herança que eu vou deixar para as minhas filhas. Eu tenho caixas e caixas de cadernos que eu escrevo do que Deus me fala. Então, se alguém fala, Roberta, assim diz o Senhor para você, e eu sinto que veio de Deus, eu vou lá no meu caderno dia tal, falou palavra tal. E eu tô sempre revisitando essas palavras, né? Quando os dias de desafio chega, como empreendedora, como esposa, como mãe, eu volto naquelas palavras e falo, Deus, o Senhor tem uma palavra. E eu estou sobre essa palavra. Então eu sempre falo para a mais velha, né? Eu falo, Brenda, você é o legado da nossa família. Você vai ensinar a sua irmã que aqui está o sucesso, né? Então venha, olhe, porque nós procuramos colocar a Brenda muito a par disso. Então, às vezes, as dificuldades que a gente passa, a gente fala, Brenda, olha, hoje não tinha isso e Deus honrou no fim do dia. Olha, filha, eu me lembro essa semana, como a gente é pequeno de fé, né? Não deu uma chuva que não, da hora que amanheceu até. E aí eu tava lavando roupa e eu falei, Deus, eu sei que o Senhor é fiel. E eu estou sobre a sua palavra, mas será se hoje a loja vai vender? Olha. E no fim do dia, com aquela chuva, vendeu. E o Senhor falou, filha, eu não tenho variação. O tempo não influencia. Tempo que eu digo de relógio, tempo de natureza, não é sobre isso a minha palavra. E aí eu chorando, ai Senhor, é verdade, me perdoa. Falei, fui humilhada logo assim. Plena terça-feira. Então não é sobre isso, né? Eu acho que se você tem um sonho, você só precisa de entregar nas mãos do Senhor, porque o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Mas o homem precisa fazer planos, porque eu conheço pessoas que falam assim, o que Deus quiser. Não, gente, Deus ele tem mais de 8.000 promessas, ele quer tudo. Mas o que você está se movendo para que esses sonhos se cumpram? Então, a oração é orar mais ação. Precisa que nós façamos a nossa parte, né? Então, assim, agora para o futuro, eu já tô com vários alvos e projetos para diferente disso, né? Novos sonhos. Eu falei, Senhor, se a glória da segunda casa é maior que a da primeira, eis-me aqui. Gera os teus sonhos, né? Me leva aonde o Senhor deseja para poder falar daquilo que o Senhor tem feito, né? E assim, tá nascendo muitos projetos que o Senhor tem gerado. No nosso Inclusive, coração. eu tenho até uma pergunta aqui. Quais são as suas próximas... Eita! Igual você, querida. Quais são as suas próximas metas ou algo que você quer fazer nesse ou nos próximos anos? Sim. Hoje, o meu primeiro projeto é refazer um pouco a Diferente Jeans. Porque ao longo do tempo, né, outras pessoas administrou e a gente precisa da nossa identidade, né? Igual nós retornamos agora. Existe a loja do Marília Shopping, que vende só masculino, e a loja do centro, que vende masculino e feminino. Porém, se algumas pessoas se lembram, eu trabalhava com modinha antigamente, né? E foi algo que o Senhor me pediu para que eu parasse, porque não era o que ele tinha de propósito na minha vida, né? Por um período, eu saí das lojas, o Senhor me colocou dentro de casa para eu reavaliar algumas coisas, né? Eu fiquei 1 ano e pouco dentro da minha casa, né? Então o Senhor, ele é aquele que leva, aquele que traz, aquele que dá, aquele que tira. É o processo. E muitas vezes a gente acha que dar um passo para trás é retroceder, mas aí você dá um para trás para avançar 10 para frente. Então hoje eu estou nesse recomeço, né? Igual na loja da rua nós estamos trabalhando só com jeans. Esse é o meu alvo. Quero aprender ainda mais sobre o jeans, porque eu quero ser em Marília. Quando uma pessoa pensar, eu quero jeans, ela tem que pensar só que existe a Diferente Jeans. Esse é o meu objetivo, né? Então eu quero trabalhar forte o marketing, propaganda, divulgação, porque eu quero que ela se torne uma marca conhecida mundialmente agora. E aí é um processo que eu creio que o Senhor vai fazer. E quando eu falo mundialmente, eu entendo que a loja ela é ligada ao meu chamado. Então, mundialmente, talvez seja compartilhar sobre a Diferente Jeans em algum outro lugar que não seja o Brasil. Não que necessariamente, porque a loja já não tem mais a ver com financeiro para minha vida. Tem a ver com o propósito de Deus com a loja, né?
Então eu quero que muitas pessoas conheçam o Senhor através do que Ele fez na loja. E ela é só uma ferramenta daquilo que Deus tem, né? Então eu quero fortalecer a nossa marca, né? Para que outras pessoas saibam aquilo que Deus é capaz de fazer com o improvável, né? E uma improvável, quando confia que Ele vai fazer. Ufa, o podcast Fala Mulher foi a primeira a receber ela. Depois a gente vai trazer ela de novo pra Aham. falar da loja dela lá nos Estados Unidos. Ah, Lá Amém, eu recebo em nome de Jesus. Gente, sabe, eu tinha até esquecido que eu tinha feito perguntas aqui. Porque, meu Deus, calma. Hoje, como que você faz para conciliar tudo isso? Porque você fala bastante que você fica muito em casa. Só que também, ao mesmo tempo, você tá com a cabeça lá na loja. Você é empresária, você é mãe, você é esposa. Como que você faz para conciliar tudo isso? Porque não deve ser fácil, né? Sim. Quando eu entendi que o meu primeiro ministério é a minha casa, que foi quando o Senhor me levou para dentro de casa, né, me deixou fora das lojas por esse tempo, eu achava que eu cuidava das lojas, que elas tinham que acontecer porque eu tinha as estratégias, eu e o meu esposo. E quando o Senhor me levou para dentro de casa, ele me mostrou que a loja é a arca da aliança, é a presença dele, que quem faz é ele, eu sou apenas um instrumento do que ele faz. Então ele me mostrou que tudo aconteceu e eu não estava lá, que ele não precisava de mim, mas que apesar disso ele gostaria de me usar. Então, o que acontece? Hoje nós temos 10 lojas. São 2 aqui em Marília, no Marília Shopping e na São Luís, que são administradas diretamente por nós. Temos 4 fora do estado, que também somos nós que administramos. E são 4 franquias, 2 em Bauru, uma em Jundiaí e uma em Santa Bárbara do Oeste. Essas franquias eu não cuido, tem as pessoas que administram. Agora, Aracaju, né, que é onde nós temos, ela já tem toda uma equipe que cuida disso. Então, ela não precisa da nossa presença em tempo integral lá, porque nós já passamos aqueles anos que eram necessários, que o Senhor nos movimentou para lá. Então, eu cuido da minha casa, né, do financeiro, tudo online, e o meu esposo viaja para poder ir lá, dar as direções, porque eu falo que eu sou financeiro e ele é chão de loja. É ele que faz compras, que cuida de tudo isso. Nós dividimos as tarefas, né? Porque ninguém consegue nada sozinho. Eu dependo da minha equipe, eu dependo do meu esposo, da minha mãe e da minha irmã, que estão com as minhas filhas para eu poder estar aqui hoje. Então, você nunca vai conseguir nada sozinho. Você precisa de uma rede de apoio, né? De pessoas. E é assim que Deus tem feito, né? Então, as lojas daqui de Marília, elas também têm uma equipe maravilhosa, super competente, que o Senhor preparou para esse tempo. E eles cuidam. Então, eu administro aquilo que o Senhor me deu, né? Eu vou lá, que nem como eu tenho a bebê, então eu pego ela e vou lá na loja, vejo como estão as coisas. Aos sábados, minha mãe e minha irmã ficam com as minhas filhas para eu poder estar na loja, né? Quando é até às 5 e quando é até 1 é o meu esposo. Então, quando você entende que é o Senhor quem comanda, você não tem esforço. Por quê? A palavra do Senhor diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, assim, não tem peso, porque é algo que ele me entregou. Então, eu não tenho que ficar fazendo força naquilo que é ele quem comanda, né? Então, eu cuido disso da minha casa. Mas, claro, são anos. Eu estive à frente de loja, abrindo e fechando loja durante muitos anos. É algo que a caminhada nos proporciona hoje, né? Igual para quem vai começar, você tem que ser intenso naquilo que você faz. Se você decidiu empreender, você tem que entregar tudo que você tem naquele empreendimento, para que um dia ele possa te dar um respaldo que você cuide de longe, né? E de perto ao mesmo tempo. Então foi ao longo dos anos que nós conquistamos isso, né? E com a equipe maravilhosa que o Senhor preparou. Muito bom. Eu achei engraçado que geralmente é o homem que cuida do financeiro, né? Aí É verdade, é verdade. legal, girl power, mentira. Girl power. Uma pergunta, eu não sei se você já meio que respondeu assim, mas vamos ver se você também tem algum conselho legal pra gente ouvir. O que você gostaria de ter aprendido antes de começar a empreender? É sobre as dicas que eu dei, né? Sobre você ter primeiro um recurso e você saber no que você vai investir. Porque
ao longo da caminhada eu conversei com muitas pessoas e passei em muitos lugares. As empresas que não deram certo é porque as pessoas pegaram o dinheiro e foram fazer de qualquer jeito, aquilo que não sabia fazer. Ou se sabia fazer, não dedicou a total importância para aquela situação. Então, por exemplo, quando a Diferente Jeans nasceu, nós não dependíamos dela financeiramente. Eu tinha um trabalho, meu esposo tinha um trabalho. Lembra que eu falei que nós ficamos 1 ano ainda morando em São Paulo? Fazendo o quê? Juntando mais dinheiro. E aí eu tinha uma equipe que trabalhava aqui, mas as minhas contas pessoais eu pagava com outro recurso. A loja precisava de começar a caminhar. Então, o que ela precisa? Primeiro, que você não dependa daquele lugar de início e que a loja se pague. E eu não tive ninguém para me ensinar isso. Então, hoje eu aprendi. E se há um conselho que eu gostaria de compartilhar, era esse. Não dependa daquela renda, se possível, não dependa daquela renda. E tenha um dinheiro, conheça o mercado, no que você está investindo, o que você vai precisar para que aquele sucesso aconteça. Porque, gente, quando a gente não se prepara, a gente não avança. Você vai sofrer muitos erros que talvez era melhor você ter ficado 1 ano ali se preparando para o que você vai fazer. Exemplos. Agora eu estou querendo me aventurar nas mídias, porque eu entendi a necessidade. Eu tenho muita dificuldade em falar, gente. Eu tenho muita vergonha. Quando fala de câmera, eu falo, não, Deus me livre, manda outro. Não, não quero. E até aqui, quando vocês convidaram, eu falei, imagina, eu vou de jeito nenhum. A minha irmã falou, você vai sim, ela e o meu esposo. Falei, não, pelo amor de Deus, chega lá, tem um microfone. Ai. E aí eles me incentivaram. Então, é um projeto. Mas eu tô fazendo o quê? Tô procurando aprender sobre mídias. Eu tô vendo qual é o movimento do mercado, o que os empresários estão fazendo, como eles estão se apresentando, como eles estão apresentando a marca deles. Só aí vocês vão me ver aparecer. Antes disso, não. E é esse processo que as pessoas não querem, do esperar, do se preparar para algo, né? E muitas vezes com Deus sempre vai ser assim, gente. Foi com os profetas, Deus dava uma palavra e havia um tempo para ele se mover. Então é muito importante isso, né? Se possível, não depender daquele lugar, ter um dinheiro e saber no que você vai investir. E de preferência, invista naquilo que você domina, né? Não abra uma empresa, por exemplo, vou dar um exemplo de um ramo alimentício. Eu não sei cozinhar e vou abrir um restaurante. Esse restaurante vai depender de alguém que não sou eu. Isso não é bom. Porque, claro que quando a pessoa vê que prosperou, talvez ela queira abrir o restaurante dela e amém. Só que aí você vai fazer o quê da sua empresa? Então, é bom você aprender na área que você domina, para que você não seja refém. Você precisa de pessoas, mas você precisa de ser o cabeça da sua empresa, né? Você precisa de saber do que você está falando. Então, seriam esses conselhos, né? Porque teriam me ajudado muito a não errar tudo que eu errei. Isso é importante mesmo, né? Porque eu acho que ainda mais hoje, que tem muitas coisas, né? Toda hora é uma coisa nova que tá surgindo. E as pessoas às vezes vai na emoção só porque tá acontecendo, então eu vou fazer também e acaba se frustrando, né? Porque não tá no propósito. Mas isso que você falou das vendas é muito bom, porque o empreendedor ele sempre tem que acompanhar, né, o que está acontecendo, senão você vai ser empresa dinossauro. o meu chefe do consultor fala isso. Nossa, tem umas empresas que é empresa dinossauro, fica lá atrás. Não pode, né? Fazer isso. Verdade, porque tá tudo muito rápido, tudo acontecendo muito rápido. E assim, se você não posta hoje em dia, que nem exemplo, eu não sei como uma loja vive sem postar hoje em dia, sem estar aparecendo nas coisas, sabe? Porque hoje em dia todo mundo tá aqui o tempo todo, e hoje é isso que tá em alta, só que antes não era, antes eram as rádios, antes, né? Então, assim, tá tudo se atualizando com muito. Os jornais também, nossa, antes, meu Deus, como o tempo mudou, né? É verdade. E isso é muito real quando nós começamos. Era mais grupo de WhatsApp, nós mandávamos as fotos, não eram as mídias sociais. Então, assim, até para nós, agora que nós retornamos, no sentido de estar à frente da loja, assim, para mim foi um choque, né? Eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que fazer aquilo que eu tenho pânico de fazer. Mas é necessário, né? Então eu estou vencendo esse medo, essa dificuldade, porque o empreender
ele é sobre desafios, é sobre você vencer os seus medos, as suas limitações, né? Você sempre vai ser convidado para esse ambiente. E agora eu tô nessa fase, né? Vencendo as mídias. E acho que quando você fala assim, nossa, eu acho que o empreender deve ter muito disso também. Quando você fala, nossa, agora eu tô ok. Aí você entra no seu modo confortável. Aí você tem que sair de novo, né? Muito. Toda hora, né? Nem Tem dá que sair. tempo de ficar conversando. Ainda pra respirar, já tem uma coisa nova, já tem que. É verdade. Isso aqui não tá na pergunta que eu coloquei aqui, mas como que vocês fazem pra na escolha, porque assim, você falou que sobre a questão da empresa, a empresa, ela carrega o nome do Senhor, tudo mais, tem um propósito, e as pessoas que vão estar ali, elas precisam estar caminhando dentro do que vocês acreditam também. Eu não sei. Como que vocês fazem essa seleção para entender que aquela pessoa ela vai estar caminhando junto com o propósito da loja? Então, como a gente entende que a loja ela é a Arca da Aliança, nós não fazemos distinção de pessoas. Não tem nada a ver ela ser cristã ou não ser. E a Sim. maioria deles ainda não são. Então, não é sobre isso. É sobre, na loja, honrar o nome do Senhor. Então, só vender roupas que agradam o coração de Deus. Louvores. Você nunca vai entrar em uma loja nossa e vai ouvir um repertório que não seja cristão. Então, sempre, 24 horas, é só adoração dentro da loja. Então, é igual eu falei, é leve, porque as pessoas que entram, eu não falo sobre isso. Elas desfrutam da presença de Deus, né? A única coisa que é regra na loja é que só toca louvor, e mais nada. Então, Deus que faz, né? Não sou eu que convenço, eu não tenho esse poder, é o Espírito Santo. Então, eles são livres. Mas o que eu faço? Intencionalmente, todo primeiro dia de mês eu vou passar meta, cota, café com Jesus. Então eu levo uma palavra, evangelizo, falo do amor de Jesus, o quanto eles são preciosos para Jesus, entrego as metas, acabou. Aí ao longo do dia sempre surge, Roi, isso, ai, Roi, aquilo, olha, ai, aconteceu isso comigo, olha, eu falo para ele, já aconteceu comigo também, eu fiz assim, assim, assim. Então ela é uma evangelização, né? E dali eu vi, nós convidamos todas as meninas, todos os meninos para o Face a Face. A maioria dos meus funcionários ou ex-funcionários já passaram pelo Face, se converteram, vão em célula, então a gente vê que é só uma rede. E o Senhor dá estratégia para poder fazer essa pesca, né? Por isso que eu falo, quando você entende que não é sobre você, é Ele quem faz, né? Então eu não fico pensando em nada. Ele que faz, Ele que dá direção. Às vezes Ele dá uma direção específica para um funcionário. Olha, filha, chega lá e fala isso para essa pessoa hoje, porque ela tá assim, assim, assim. E a pessoa fala, como você sabia? Eu falo, eu não sabia. Quem sabia era o seu pai. Então é Deus quem vai conduzindo, né? E a gente ouve testemunhos lindos do que Deus faz na vida deles, né? Legal. E hoje vocês estão na PIB ou não? Sim. Então? Desde É que a sempre. igreja é tão grande, né, que a gente nem Desde não se sempre. vê. Nós nunca É, tá legal. congregamos em outra igreja. Nós nos convertemos, né? Ficamos aqui. Quando o Senhor nos deu uma direção para ir para essa outra cidade, lá também havia uma igreja filha, né? Ela nasceu desse processo, né? Da nossa transferência para aquele lugar. Então, nós continuamos debaixo dessa unção, né? E quando nós retornamos, continuamos congregando. E assim será, em nome de Jesus. Amém. Café com Jesus funcionário. Muito legal, né? Nossa, legal. Mas isso é muito legal, porque tem empresas que você entra e fala assim, nossa, é um ambiente tão diferente, tá? Mas os donos são cristãos. Aí você fala, não condiz com o que a pessoa acredita, né? E como é a loja, né? Então isso é muito legal, viu? Crentes, anotem aí. Uma pergunta que eu fiz no último episódio, eu vou fazer nesse também. Porque assim, vocês vão crescendo e a gente entende que tem muitas pessoas que têm a dificuldade de devolver ao Senhor, né? Vocês tiveram essa dificuldade de devolver ao Senhor à medida que as lojas foram crescendo, que vocês foram crescendo financeiramente? Não, nunca. Por que nunca? Porque desde quando a loja começou, nós já começamos na palavra. Então nós entendemos que ela era uma promessa, que foi o Senhor quem nos deu. Então isso nunca roubou o nosso coração, porque nós entendemos que ela não é nossa. Ela é dele, né? E o pouco que nós contribuímos com o reino não se compara àquilo que ele nos devolve. E ainda que não fosse assim, né?
Então isso nunca foi uma dificuldade para nós. Nunca. Tanto que o Senhor diz, né, que se você for fiel no pouco, no muito Ele colocará. Ele sabe as pessoas a quem Ele pode confiar. Muitas vezes a gente olha e fala, nossa, mas por que essa pessoa, né? Coração. É o coração, porque o Senhor, se Ele já conhece o amanhã, Ele sabe o quanto de talento Ele pode depositar na sua mão e o que você vai fazer, né? Com aquele talento. Então, nós sempre entendemos esse princípio do Senhor de devolver a Ele, né, em todos os sentidos, porque a gente pode falar sobre dízimos e ofertas e sobre o servir, porque às vezes, a demanda é muito grande, então agora eu não vou servir mais na igreja. Nunca ouvi isso. Nós sempre fomos líderes e hospedeiros de célula e grandes coisas fez o Senhor através disso, né? Então, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, a empresa não pode ser prioridade na sua vida. Primeiro Deus, depois a sua família, depois a igreja, depois o empreendimento. Então, quando você inverte esses pilares, você compromete o seu propósito e aquilo que Deus tem na sua vida. Você precisa de ter esse pilar na sua vida, né? Então, quando a gente entendeu isso, nós sempre honramos o Senhor, tanto financeiramente como com o nosso servir também, né? Porque é graças ao Senhor que eu tenho tudo que eu tenho. Eu tenho mais uma pergunta aqui, pra gente dar uma mudança, assim, no assunto. Algum hábito no seu casamento que vocês mantêm para fortalecer a união? Sim. Cuidar do casamento, né? Manutenção. Como mãe, às vezes, a maioria das mães tem essa dificuldade. Mas eu vou deixar meu filho. Em alguns momentos, sim, porque as minhas filhas ficam em segurança, com pessoas que amam, que cuidam e que protegem elas, para que a gente tenha esse tempo, né? Porque, como eu falei, a demanda é grande, as viagens. Então, assim, tem que ter tempo com as minhas filhas, tem que ter tempo com o meu esposo. Então, é o que eu falei, minha prioridade hoje é essa, depois vem as outras coisas. Então, a gente cuida disso, né? Tanto que eu falei que no começo, quando a Brenda nasceu, que nasceu diferente jeans, foi um processo de conversão da nossa casa, né? E o Senhor foi nos ensinando isso ao longo dos anos. Claro, gente, inúmeros desafios, muitos, né? Mas todos vencidos, em nome de Jesus. Amém. Acho que é isso. Você não tem mais nada. Nossa, a gente espremeu ela aqui hoje, gente. Mas assim, eu não fazia ideia. Também. A gente sabe, você falou a questão do nome, mas pelo menos aqui, as Diferentes Jeans é um nome forte na cidade. Então, mas assim, jamais imaginaria essa história, né? Uhum. Acredito que muitas pessoas não e vão amar conhecer. Concordo. Né? Importante. E ela é referência em Marília. Eu falei até isso minhas vidas esses dias. Aham. Sempre alguém pergunta, eu queria comprar jeans aqui. Aí eu não falo, para de Aqui, diferente ó. jeans. Ama a camiseta Diferente Jeans. Ela quer renovar o guarda-roupa. Quando nós retornamos, eu tinha até um projeto a respeito da moda, né? Uma moda mais cristã. Mas o Senhor falou, não, filha, é o jeans, né? O jeans é uma coisa universal, você pode usar. E raramente você vai me ver de social. Eu amo jeans. Uhum. Então, você sempre vai me ver vestida de jeans, né? Então, nada melhor do que vender aquilo que eu amo usar. Verdade. É verdade, você tem que amar quando você vende. Pensou, você vende roupa, você nunca anda com suas roupas? Misericórdia, não. Tem que andar, tem que andar. É isso. Você quer compartilhar com a gente mais alguma coisa? Não, era só isso. Só isso. Só tudo Mas isso, se fosse mais. gente. Mas nós queremos agradecer, né, pela disponibilidade do seu coração de estar aqui. Foi um prazer te receber, poder, assim, absorver tantas coisas nessa manhã, nesse tempo que nós tivemos juntos. Eu tenho certeza que o pessoal foi muito edificado. Mulheres, vocês viram, né? A gente tá dando, assim, a faca e o queijo na mão, entendeu? Sucesso, vai depender de vocês, entendeu? Mas muito obrigada mesmo. E é isso, né? É isso. Nós queremos agradecer de coração, tá bom? Muito boa essa história, muito linda. Sim. Muito linda mesmo. Amém. Eu queria agradecer, né, no meu nome, no nome da minha família e da Diferente Jeans, a oportunidade, né, de que outras pessoas conheçam um pouco da nossa história, né? Porque um dos meus objetivos hoje é esse, que as pessoas conheçam a nossa história, né? Porque quando ela comprar uma peça, ela entenda
que não é só uma peça, né? Que há um propósito. Nós deixamos sempre na loja uma Bíblia, versículos, e a minha irmã até brincava, ela falava, Bel, às vezes essa loja parece um consultório psicológico, porque entra pessoas e a presença de Deus, né? A pessoa acaba desabafando, ai meu Deus, ai, entrei que senti uma paz, porque eu tô passando isso, já oramos por cliente, gente, já aconteceu tantas coisas dentro da loja, né? E eu creio que é só o começo daquilo que Deus tem para fazer, e quando você pensar em jeans, diferente jeans. Viu? É isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio, tá bom? Comenta aí se vocês gostaram. Comenta aí se você tem alguma perguntinha que depois a gente coloca lá no Instagram, tá bom? Um beijo